agora tenho a grande alegria de convidar o nosso querido pastor João Martins Ferreira para vir aqui. Hoje ele veio com a sua esposa Eliette. Queremos agradecer pela disponibilidade dos irmãos. Vieram de Atibaia, pegaram trânsito para nos abençoar. Obrigado, pastor João Martins. Pastor João Martins, ele é pastor na Igreja Batista Boas Novas, em Mairiporã, pastor emérito da Igreja Batista em Vila Salete, presidente emérito da Ordem dos Pastores de São Paulo e, o mais importante de tudo, foi meu professor na Faculdade Batista. E aí ele não vai falar que eu era um mau aluno, né? Ele não vai falar, mas ele foi meu professor. Mas mais importante do que isso tudo também, ele foi um pastor aqui dessa igreja, né? E a igreja tem muito carinho pelo irmão. E membro fundador, junto com a irmã Olga, estava aqui, pastor João Martins estava aqui, a irmã Olga está ali, e o pastor Rubens Lopes, que estava na fundação número 1 da Ordem dos Pastores, e o pastor Salvador Farina, o número 2 da Ordem dos Pastores. Veja como a nossa igreja é uma igreja privilegiada, amém, irmãos? E o pastor João Martins, ele trouxe aqui, e se depois alguém quiser ver, os anos que ele pastoreou essa igreja, ele tem os livros aqui com todos os boletins da igreja nos anos que ele foi pastor aqui na igreja. Domingo após domingo. Se depois você quiser dar uma olhada, tem aqui as curiosidades da IB dos anos 80. Amém, irmãos? Que coisa boa. E eu quero chamar o nosso querido pastor Osvalnir. Ele vai orar pelo pastor João Martins. Pastor Osvalnir, que é um dos pastores aqui da igreja, nós podemos pastorear juntos aqui a igreja. Pastor Osvalnir, que é o presidente da Ordem dos Pastores aqui da nossa associação, e o pastor Osvalnir vai orar pelo pastor João Martins. E obrigado mais uma vez, pastor João Martins, pela presença. Vamos orar. Querido Pai, toda honra e toda glória sempre é dada ao Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu propósito para todas as nossas vidas em Cristo Jesus. E te agradecemos por esta noite, por 70 anos desta igreja, em que o Senhor tem, com certeza, tem sido presente, tem capacitado, tem estado à frente. Toda a glória tem pertencido ao Senhor neste tempo. O Espírito Santo, o Senhor, com certeza habita nesta igreja, na vida dos irmãos, e louvamos a Deus por 70 anos desta igreja, da qual o pastor João Martins Ferreira faz parte desta história, abençoando esta igreja, estando desde o início aqui, e depois sendo seu pastor. E nós te agradecemos pela vida do pastor João, da irmã Eliette, da sua família. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E sabemos, Senhor, que durante todo o tempo do ministério, o pastor João Martins tem sido um instrumento nas tuas mãos para trazer a palavra do Senhor, para nos alimentar, ó Deus, com palavras que vêm inspiradas pelo Espírito Santo da tua palavra e que tem iluminado a vida dele ao preparar o conselho do Senhor para as igrejas. E também no seu ministério educacional como professor da Faculdade Teológica e escolas teológicas da Convenção Batista de São Paulo e do Brasil. Nós louvamos o teu nome pela vida do teu servo, que até aqui o Senhor o tem sustentado, dado saúde, Senhor Deus e Pai, e instrução e sabedoria do Senhor. Nesta noite, com certeza, receberemos o conselho do Senhor para esta igreja, para todos nós, através da vida e da voz do pastor João. Que Deus o abençoe e que Deus nos ajude, através do Espírito Santo, a entender o conselho do Senhor para esta noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.
Quero saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém, amém ou não? Amém. Irmãos, uma grande emoção, não é? São muitas emoções. Voltar à Igreja Batista em Itaberaba. Desde 1952, o meu pai, Luiz Ferreira, que foi o primeiro vice-presidente desta igreja, juntamente com o pastor Salvador Farina, começaram a sonhar para organizar uma congregação aqui nas imediações da Avenida Itaberaba. E desde criança eu estava acompanhando meu pai, pastor Farina, muitas reuniões eles fizeram e agregaram a esta dupla bastante conhecida na época aqui pelos batistas desta região. E fomos aqui chamados, convidados para integrar o grupo que organizou a Igreja Batista em Itaberaba. Eu também sou membro fundador da Igreja Batista em Brasilândia. Acho que vocês estão dizendo, mas esse pastor aí é pré-histórico. E às vezes meus colegas me chamam de pré-histórico, jurássico, não é? Mas, meus irmãos, eu agradeço a Deus que tem me dado todos estes anos, e em todos estes anos eu tenho podido servi-lo e fazer a obra do Senhor. Por 42 anos eu pastoreei a igreja em Vila Salete, aqui no bairro da Penha. Mas Deus me deu outras igrejas para que eu pudesse estar pastoreando também e ajudando estas igrejas, principalmente quando elas passaram por momentos difíceis, pastores que faleceram, então me convidavam para que eu pudesse estar ajudando a igreja, fazer a transição pastoral. E isto eu fiz com muita alegria e agradeço a Deus ter me dado esta oportunidade. E a Igreja Batista em Itaberaba também entrou na lista das 15 igrejas que eu ajudei no pastorado. E, meus irmãos, uma das coisas importantes que eu tenho feito no meu ministério completou agora no mês de abril 60 anos, exatamente 60 anos, e nestes 60 anos pastoreando estas igrejas, eu procurei guardar os boletins dominicais. Quem vai à minha casa, e tem pessoas que vão à minha casa para ver os boletins das igrejas por onde eu passei, eu tenho todos guardados, nestes 60 anos de ministério. E quero dizer aos irmãos, os boletins que o pastor acabou de mostrar aí para vocês, esses boletins são da igreja. Quando eu for para a glória, e eu vou, vocês também vão? Aí já orientei a minha esposa, meus filhos, vocês vão distribuir estes boletins para ficar no arquivo, guardados lá para a igreja. Essa igreja passou um pastor chamado João Martins, e todos aqueles domingos que estive aqui com os irmãos estão registrados ali.
os fatos históricos, os passeios, não é? Fiz um passeio aqui, esta semana ainda estava vendo as fotos, eu tenho as fotos, com os adolescentes aqui da igreja. Nós fomos a Campinas. Provavelmente tem alguns adolescentes aqui que participaram daquele passeio. Já estou vendo a irmãzinha ali, não é? Aquela ali também, olha lá, eu tenho as fotos, viu? Eu tenho as fotos, guardei. E tenho uma foto que procurei, pastor, eu queria trazer, do dia da organização aqui da igreja. Eu estou com todas estas pessoas aí, e eu estou aparecendo mais nessa foto, porque as crianças ficam à frente, lá fui eu. E naquela semana eu tinha quebrado o braço, fazendo uma traquinagem de adolescente, não é? Eu quebrei o meu braço, estava com o braço aqui na tipoia, não é? E me colocaram bem à frente ali. Acho que a Olga estava do meu lado, viu, Olga? E saímos naquela foto, e eu guardei essa foto. Eu procurei rapidamente, mas eu vou achar e vou dar para os irmãos a foto em que eu estou ali representando os adolescentes, quase adolescentes. Eu tinha meus 13 anos de idade e estava lá. Coisa boa, coisa bonita. Quando eu olho aquela foto, eu me lembro, e me lembro de tantas coisas, meus irmãos, que aqui aconteceram naqueles primeiros anos, dizendo até da geografia do lugar, quando estas ruas começaram a ser calçados, tratores passando aqui, cada tijolo desse templo, eu acredito que era menor, provavelmente, sendo levantado, não é? Me lembro também que aqui tinha um córrego, que agora ele está asfaltado, né? Isso aí que vocês falaram. Mas chovia, meus irmãos, a água vinha que tomava conta. Até hoje? Mas que é isso? Quantas vezes a gente era chamado, pastor Farina nos chamava para vir aqui com balde, com rodo, e tirar água e jogar água de volta lá para o córrego. Mas tudo isso é história, não é? E a história da igreja é muito bonita, muito emocionante. Nós vamos falar sobre isso na nossa mensagem. Mas antes da mensagem, eu quero apresentar a minha esposa. Fica em pé, Eliette. A Eliette, meus irmãos, foi participante dessa igreja, quando ela era menina. Ela tinha 6 anos. Eu tinha 13. E ela não tirava os olhos de mim. Que menininha, viu? Mas a dona Esther, a mãe da Eliette, foi uma mulher de Deus que batalhou muito no início da igreja aqui, junto com seus filhos, não é? E nós estávamos aqui juntos, não é? E realmente são fatos importantes. No mês de dezembro agora, a Eliette ficou 20 dias na UTI. E o povo de Deus orou. As orações do povo de Deus, as orações desta igreja, porque o pastor
me comunicava que estamos orando, e quando chegamos ali à porta, os irmãos perguntaram: a irmã Eliette está bem? Eu falei: a irmã Eliette está muito bem, está aí. Mas foi um momento assim, ela foi fazer uma endoscopia e não voltava da endoscopia, e os irmãos podem imaginar eu lá na sala à espera de sair daqui um pouco o telefone toca: olha, Eliette, vai para o pronto-socorro. Depois a Eliette vai, depois de 9 horas no pronto-socorro, vai para a UTI. E na UTI ela foi para a UTI de outro hospital. Mas graças a Deus, os irmãos oraram e a Eliette está aí. E a Eliette é uma bênção em minha vida, não é? Na vida da minha família, dos meus filhos. Nós temos 3 filhos, 4 netos, e uma bênção no meu ministério. E uma das coisas que eu pensava: se Deus levar a Eliette, se for dessa vez, olha, eu vou passar dificuldades, porque é a esposa que está aí ao meu lado. Já caminhamos para 58? 58 me suportando, não é? Mas nós nos suportamos um ao outro, e graças a Deus, meus irmãos, porque isto também é bênção. A família também é bênção, não é? A esposa do pastor também é bênção, não é? Nós temos que pensar assim. Mas obrigado. Eu quero trazer também a saudação da minha atual igreja, Igreja Boas Novas, aqui em Mariporã. Se vocês quiserem um dia visitar a minha igreja, procurem o bairro Mato Dentro. E a igreja não é dentro do mato. E também não tem mato dentro, não. Mas o bairro que chama Mato Dentro. E a nossa igreja está lá no topo da serra. É uma igreja animada, entusiasmada, e tem nos dado também muitas alegrias. Muitas alegrias. Eu trago a saudação da nossa igreja também para a igreja em Itaberaba. Um dia vamos fazer um intercâmbio aí, vai ser muito bom, pastor Danilo. Bom? Eu me alegrei vendo aqui o meu colega Osvanir, que trabalhamos muito juntos, não é? Pastor Osias também, que tem sido bênção no nosso ministério, na nossa vida. Meus irmãos, a minha mensagem há de ser uma mensagem para a igreja. Preparei a mensagem para a igreja em Itaberaba. E colocamos alguns textos bíblicos aí acompanhando a minha mensagem, e nós vamos pedir que a Luísa colabore conosco, colocando aí, e alguns textos que eu gostaria que os irmãos lessem, tá? Eu vou pedir para os irmãos lerem. Caminhada da igreja. Se há um título que devemos colocar, a caminhada da igreja em Itaberaba. Em Itaberaba. Como todo pregador vai pregar, lê um texto bíblico. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele,
e ele curava os doentes. Vieram alguns homens, numa outra tradução diz, vieram 4 homens. Trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Eu não vou ler o texto todo, depois os irmãos leiam, mas eu quero ir aqui à frente, quando Jesus disse àquele homem: levante-se e ande. Imediatamente ele se levantou na frente de todos, pegou a maca onde estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. A Igreja Batista em Itaberaba, meus irmãos, é a Igreja de Jesus. E como Igreja de Jesus é uma instituição diferente das demais instituições. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Para fazer no mundo uma obra que nenhuma outra instituição pode ou deva fazer. Meus irmãos, ao celebrar 70 anos, estamos vivendo aqui o presente, mas nós temos que fazer uma avaliação e fazer uma projeção, porque temos que analisar o presente, o passado e o futuro. E eu quero passar por estes 3 tempos da Igreja Batista em Itaberaba. Neste tempo, evidentemente, os cânticos que nós ouvimos, as ministrações dos cânticos, a palavra do pastor Osias saudando a igreja, sempre foram palavras de encorajamento, de ânimo para que a igreja continue sendo bênção e abençoando vidas. E esta é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja. Mas, meus irmãos, Jesus, vamos ver se a gente consegue aqui. Jesus nos escolheu para darmos frutos. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Então a igreja, ela não pode parar. Ela não pode parar de realizar a obra frutífera. Para que ela dê frutos, ela tem que plantar, e a plantação é contínua. E graças a Deus, nós estamos aqui agradecendo a Deus o passado da igreja. Eu quero que vocês considerem o passado da igreja. O passado da igreja tem um legado. Conversando com alguns irmãos, não é?
irmãos que me conheceram antes, depois da organização desta igreja, irmãos que me conheceram quando eu fui pastor aqui, irmãos que me conheceram de outras igrejas, de outro tempo. A gente vê que cada referência à igreja em Itaberaba é uma referência boa, maravilhosa, porque a igreja tem um passado, e nós não podemos, porque estamos vivendo agora o presente, um tempo gostoso, bonito, tal, nós não podemos esquecer o passado da igreja. Não podemos apagar. O professor Tom Maia, jornalista, publicou na Folha de São Paulo um artigo falando do Vale do Paraíba. E eu gostei muito daquela frase em que Tom Maia fala sobre o Vale do Paraíba, dizendo estas palavras: estão pondo abaixo as edificações que simbolizam a história do Vale do Paraíba. E se não tomarmos providências, vão liquidar com tudo que nossos antepassados nos legaram. Irmãos, esta igreja tem um legado, recebeu um legado, e nós precisamos preservar esse legado. Eu fui convidado como membro da diretoria da convenção para resolver um problema de uma igreja aqui em São Paulo, que tinha uma história, e recebeu um pastor que assumiu o pastorado e disse: de agora em diante vai ser tudo novo. E ele começou queimando os bancos da igreja. Ele foi na sala pastoral, tinha as fotografias dos pastores, ele colocou uma por uma no lixo. A igreja tinha comprado um piano novo, mas ela tinha lá um harmônio. Os irmãos do meu tempo vão lembrar, harmônio, aquele que a gente pedalava para acompanhar os hinos, não é? A igreja tinha um. Ele falou: vamos queimar, isso é coisa velha. Eu falei: daqui um pouco ele vai comer, vai queimar os velhinhos da igreja. A convenção foi lá, convencemos o pastor que ele devia interromper o ministério dele ali. E ele o fez. Para os irmãos terem uma ideia, uma irmã chegou em nossa igreja e disse: pastor, tem ainda uns bancos lá bons, que o pastor falou que vai fazer uma fogueira. Eu falei para o irmão do patrimônio da igreja: traz aqueles bancos para nós aqui, não deixa ele queimar. Era um pastor fogueteiro, viu? Não podemos apagar, irmãos, apagar. A igreja tem um legado que ela vai passando de geração a geração. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. É coisa maravilhosa. Chegar aqui e saber: o filho do irmão fulano está aqui, o filho da irmã canta no coro,
É bonito isto, é maravilhoso. E esta é a função da igreja, valorizando a sua história. A palavra de Deus dá, meus irmãos, um apoio neste sentido. Por isso, esse texto que eu gostaria agora até que os irmãos lessem. Vamos ler. Deus a história da igreja de Jesus, em todo lugar onde ela é plantada, ela tem uma história. Uma história, meus irmãos, escrita em capítulos. Eu não sei se essa minha ênfase aqui na história é porque eu sou um historiador, mas não podemos esquecer o passado da igreja. Mas, pastor, e se o passado da igreja foi um passado de lutas? Ah, meus irmãos, foi de lutas, mas também de vitórias. E não há uma igreja isenta desta situação. Temos até um hino no hinário, no cantor cristão: temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Então nós devemos ser fiéis ao legado da igreja, meus irmãos. Experiências de 70 anos não podem ser descartadas, esquecidas, congeladas. A fé, meus irmãos, e o entusiasmo dos fundadores da igreja, dos pastores que por aqui passaram, lutaram, fizeram a obra, não podem ser esquecidos. Eu fico pensando aqui nas gerações de membros do passado, os embates, os combates que os irmãos tiveram. Mas eu penso também nos valores cristãos, meus irmãos, aqui defendidos deste púlpito, as vidas alcançadas para o reino de Deus, as vidas transformadas, os casamentos. Tem algumas irmãs aí que eu celebrei o casamento. Viu, pastor? Que bênção! Que bênção! Uma irmã me procurou ali na porta e disse: pastor, eu aceitei Jesus através de uma mensagem sua. Meus irmãos, isto é gratificante, isto é bênção para a igreja. Lares reconstruídos, não é? Um dos tempos maiores que eu tenho dedicado à minha igreja agora e às minhas igrejas anteriormente, meus irmãos, tem sido trabalhar com as famílias, reconstruir as famílias, harmonizar as famílias, porque a igreja é constituída de famílias, e as famílias abençoam a igreja. Aliás, esse vai ser o meu tema da pregação de domingo, viu? Que eu preparei. As famílias abençoam a igreja, e a igreja abençoa as famílias. Uma troca, não é? Uma troca. Meus irmãos,
a gente está falando aqui da história da igreja, não é? Do passado da igreja. E uma das coisas que nos motivam e nos levam a celebrar neste culto de aniversário de 70 anos da igreja é uma atitude de reconhecimento e gratidão a nossos pais. Os irmãos já ouviram esta frase: bendita a fé dos nossos pais. Eu tive a bênção de crescer num lar cristão. A Igreja Batista em Itaberaba foi a igreja que sustentou o meu pai no seminário. E ele saiu daqui, aqui foi ordenado ao ministério para ser pastor 50 anos. Mas meu pai, não pastor e pastor depois, sempre foi aquele que nos ensinou os caminhos do céu, os caminhos para chegar ao céu, porque nos falou de Jesus o tempo todo. E esta é a missão dos nossos pais. Quantos irmãos aqui foram trazidos ainda pequenos pelos pais? É a igreja. Bendita a fé dos nossos pais. Mas eu vou falar um pouquinho da igreja do presente. A igreja hoje, meus irmãos, a igreja hoje, evidentemente a igreja não deve ficar presa ao seu passado, porque a obra da igreja é dinâmica, é um contínuo progressivo, no sentido em que ela vai continuar a obra, ela vai avançar, ela vai continuar. A igreja tem uma missão urgente e intransferível. Como eu disse no início, nenhuma outra instituição vai fazer esta obra tão magnífica quanto a missão dada à Igreja de Jesus, a igreja em Itaberaba. Por isso, eu disse no início para vocês que esta é a igreja de Jesus. O texto bíblico que eu li, parte do texto conta que encontramos um grupo que discutia questões complexas da tradição, os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, aqueles grupos todos que viveram no tempo de Jesus e querendo atrapalhar o ministério de Jesus, estavam ali discutindo tal, e ao lado deles estava um homem que precisava ir até Jesus. E aqueles homens não faziam absolutamente nada, não se interessavam por aquele paralítico. Então, um grupo proativo, 4 pessoas, nós não temos os nomes, a Bíblia não dá os nomes deles, arrumaram uma maca, uma cama, deitar o homem e levar o homem até Jesus. Quando chegou lá, a casa em Cafarnaum
em que Jesus estava cheia de gente. De tal maneira que os homens não podiam vencer aquela multidão que rodeava a casa onde Jesus estava, de maneira que aqueles homens, aqueles 4 homens, não sei se pediram autorização ao dono da casa, eles, proativos como eles eram, eles arrumaram cordas, fizeram um buraco no telhado da casa e desceram por cordas aquele paralítico e o colocaram em frente de Jesus. Eu não quero me alongar na história, vocês vão ler depois. Jesus disse para aquele homem: teus pecados são perdoados. Fariseus, escribas e gente que estava ali só para agitar, disse: mas quem é esse que pode perdoar pecado? Jesus simplesmente faz algo que é inédito em todos os milagres que Jesus realizou. Ele falou: se vocês acham que eu não posso perdoar pecados, cidadão, levante. O homem se levantou, o paralítico se levantou. Pega a sua cama. O homem pegou a cama nas costas. Lembram que ele veio deitado na cama? Agora não, ele pôs a cama, ele deitou a cama nele e saiu. O mais importante em tudo isso, meus irmãos, é destacar aqueles 4 indivíduos que levaram o paralítico até Jesus. Eles representam a missão da igreja. Esta é a missão da igreja: levar pessoas a Jesus. Ou nós que já temos a experiência, trazer Jesus às pessoas. Esta é a missão maior, principal da igreja. Esta é a mais urgente, esta é a mais importante missão: levar pessoas a Jesus. Mas pastor, foi difícil. Foi difícil, meus irmãos. Como é difícil hoje. Quantas vezes, não é? Eu gosto muito de fazer cultos nas casas. Essa semana, quarta-feira, eu já fiz um culto na casa da irmã Augusta. Lá roda e sobe montanha e desce montanha. Chegamos lá. A casa estava cheia. Só que a gente notou que algumas pessoas não se interessaram em vir, porque nós dissemos: vamos aqui falar de Jesus. E alguns até ficam incomodados. Não importa. Os homens não puderam levar o homem direto a Jesus, eles fizeram um buraco no telhado. A realização da obra da igreja, meus irmãos, não é fácil. A igreja, graças a Deus que nós estamos no Brasil, nós não passamos pelas perseguições que os missionários passam. Tem aí o missionário, pode dizer aos irmãos quão difícil é.
E quando a gente vai analisar a situação das pessoas, as pessoas estão num miserê, numa dificuldade. A igreja tem que chegar. A igreja tem que chegar. Vou contar uma experiência para os irmãos. Eu fui fazer uma compra numa loja. Não vou dizer o nome da loja para não dizer que eu estou fazendo propaganda aqui. Mas é uma grande loja. Inclusive eu vi uma delas aqui nas imediações. Compramos o material, me identifiquei como pastor, tal. De repente, o vendedor que me atendeu disse: pastor, um dos funcionários nossos aqui sofreu um acidente. E ele acabou de entrar na empresa, nem registrado foi, está impossibilitado de trabalhar e sustentar a sua família. Pastor, arruma uma cesta básica para nós, lá na sua igreja? Imediatamente procurei a irmã que cuida da cesta básica e falei com ela. Ela disse: não, tudo bem, vamos arrumar. E esta semana, ontem à noite, eu fui levar a cesta básica. Meus irmãos, aquele vendedor que me atendeu, seu Pedro, ele me abraçou e ele disse assim: pastor, eu posso te dar um beijo? Pode. Esse beijo, disse ele, é de gratidão, é de reconhecimento. Como que eu posso manifestar a minha gratidão à sua igreja por este ato? Uma cesta básica. É a missão da igreja, irmãos. Muitas coisas se tornam difíceis. O Jesus da igreja é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo no futuro, o amanhã. E este Jesus deixou para a igreja uma perspectiva de bênção, de sucesso, para que você avance, mesmo em meio às dificuldades. Olha esse texto aqui, irmãos. Vamos ver se ele entra. Dá um toque aí, por favor. Aí. Dá para os irmãos lerem o que está escrito ali? Se houver perseguição, se houver essa opressão, se houver corrupção, e às vezes acontecem, meus irmãos, nada, mas absolutamente nada vai deixar a igreja em má situação. Por quê? Porque Jesus, o Senhor da igreja, o Criador da igreja, venceu. E ele disse: eu venci e vocês vencerão, com certeza. Não importa, haja o que houver. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de muita dificuldade para as igrejas. Hoje, algumas igrejas estão se esvaziando. Algumas igrejas estão se fechando no momento que mais o mundo está precisando da igreja. A igreja de hoje, dos nossos tempos, não pode se calar. O pastor Luther King tem uma frase muito interessante. Ele disse:
Vou ver se vai aqui, senão a Luísa vai mudar ali. Mude ali para mim, Luísa. A voz da igreja tem sido débil, ineficiente, cujo som resulta no incerto. Pastor Martin Luther King disse isto alguns anos atrás. Mas a igreja, então, não pode deixar de ser dinâmica. A voz da igreja tem que alcançar. A igreja tem que fazer barulho, barulho santo. Barulho santo, porque tem barulho santo. Barulho bom. Alguém disse que o barulho não é bom e o que é bom não faz barulho. Mas às vezes a igreja precisa fazer barulho, e fazer barulho é fazer com que a sua voz, a sua existência neste lugar seja percebida por aqueles que passam. Por aqueles que aqui chegam e ouvem a voz da igreja e recebe Jesus como Salvador e como Senhor. É a tarefa da igreja hoje, não existe outra. Recuar jamais. Não podemos retroceder. Por isso aquela frase, aquela palavra do pastor Brandão, não é? É sempre essa: devemos avançar, não recuar, não esmorecer, não estagnar, e muito menos fechar as portas. É doloroso que às vezes nós percebemos que algumas igrejas estão fechando as portas. Isso acontece muito agora na Europa. As igrejas estão se tornando bares, os templos, boates, porque o povo parou, o povo perdeu o foco da missão, da presença da igreja. Mas eu não quero cansar vocês, vamos para o futuro da igreja. A igreja, meus irmãos, não pode ser cega e nem sequer míope, porque Jesus disse à igreja, coloque aí, veja se tem esse texto bíblico. Olha o que Jesus disse à igreja, Luísa. Mais um, aí. Levantai, pode ler para mim? A igreja não pode ser cega, nem mesmo míope. Ela tem que erguer os olhos para ver as necessidades que a cercam. E este olhar da igreja, meus irmãos, ele é elástico, porque Deus não nos deu somente o bairro de Itaberaba. Deus não nos deu somente o bairro da Brasilândia. Deus nos deu os confins da terra. É onde a igreja deve chegar. E este é o desafio missionário para a igreja. Você vai até os confins da terra. Como eu vou aos confins da terra? Amando missões, contribuindo para missões, apoiando os missionários. Se apresentando para ser um missionário, porque os campos estão brancos e precisam de obreiros
para a seara, como disse Jesus. Assim como não pode ser cega, meus irmãos, a igreja não pode ser muda. Voa a palavra de Deus, e na palavra de Deus, Luísa, coloque aí, eu encontro este texto, irmãos. Fala para mim. Rapaz, as pedras clamarão. Olha a importância do trabalho da igreja, as pedras. Vocês sabem que a pedra, ela é símbolo do silêncio. E como Jesus é criativo, né? Como Jesus traz para nós algumas coisas. A pedra, ela acabou significando silêncio. E foi por isso que a ordem para a igreja é: fala, não te cales, porque se estes se calarem, se a igreja de Itaberaba se calar, até as pedras clamarão. Isso é doloroso. Você não pode permitir que isto aconteça. Através dos séculos, a igreja tem sido bênção. Através desses 70 anos, meus irmãos, a igreja em Itaberaba tem sido bênção. Amém ou não? Amém. Sabe aquele texto? Até aqui nos ajudou. Vamos dizer juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. O passado, o presente e o futuro que há de ser promissor, como foram esses 70 anos de existência desta igreja. E temos, meus irmãos, um apoio significativo. Não é do governo, não é de qualquer outra instituição que esteja aí ajudando as igrejas, mas este apoio vem do Senhor da igreja. Luísa, coloque aí, Luísa. Leiam para mim, irmãos. Senhor Jesus está conosco. E Ele vai abençoar o nosso futuro. Nosso futuro. E o nosso futuro, meus irmãos, ele vai até um momento, porque vai chegar um momento que aqui na terra nós encerramos. É muito bom saber que a igreja tem um destino. O destino final da igreja qual é, irmãos? É onde? Mas os irmãos falaram baixinho. É o quê? Céu. Aleluia. É o céu. O céu nos aguarda. O céu aguarda a igreja de Itaberaba. Pastor Vieira disse assim: quando eu chegar lá, eu quero encontrar todos vocês. Mas o céu é o lugar onde a igreja vai ter o seu destino final. Isto está claro, porque é um destino triunfante. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a gente lê isso, e eu vou dar um texto para vocês. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão. Isso já é um presente, não é? Ressuscitarão como Cristo ressuscitou.
E o apóstolo Paulo completou essa minha consideração aqui em Tessalonicenses 4,17, que a irmã vai colocar lá, e os irmãos vão ler para mim. Aleluia! Amém! Depois de passar por tudo aí, vamos estar todos juntos, mas principalmente na presença do Senhor. Do Senhor. Então, meus irmãos da igreja em Itaberaba, considerem esta minha mensagem. E considerem este texto, que agora eu não quero que os irmãos repitam. A Luísa vai colocar lá e eu vou dizer o texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.